Mesmo tendo sido produzido em 2022, quando os nossos problemas eram diferentes, as coisas na política brasileira mudam muito rapidamente, eu acredito que é relevante que o documentário No Céu da Pátria Nesse Instante esteja sendo lançado agora. Porque é óbvio que o filme fala sobre temas que eram daquele momento, mas ele também ecoa questões que estão nos noticiários no Brasil em 2025. Só para vocês terem uma ideia, antes mesmo do filme mostrar suas primeiras imagens, a gente já ouve um áudio de um bolsonarista falando sobre aquilo que ele considera o grande dilema dos brasileiros na eleição de 2022. E ele conclui o pensamento dele falando a frase, né? Ou você está do lado do Bolsonaro ou você é contra o Brasil. O que é um discurso bastante alinhado com o Brasil ame-o ou deixe-o, que os bolsonaristas já usaram muitas vezes e que eles pegaram da ditadura militar brasileira, e também do Deus, Pátria e Família, que eles usam bastante também e que eles pegaram do nazismo. E é engraçado ouvir ele falando isso, ainda mais agora em 2025, porque o bolsonarista é uma pessoa que odeia a música brasileira, odeia o cinema brasileiro, odeia o SUS, odeia o BRICS, e agora em 2025, com os Estados Unidos atacando a nossa soberania, fazendo terrorismo tarifário contra o Brasil, estão do lado dos americanos, de uma potência estrangeira. Tem até agentes do lado deles que estão lá nos Estados Unidos fazendo campanha, fazendo lobby a favor dos Estados Unidos e contra o Brasil. E quando o Lula defende a nossa soberania, quando qualquer pessoa, na verdade, defende a soberania nacional, os bolsonaristas, é claro, que são contra essa pessoa. Ou seja, eles são patriotas em qual sentido exatamente? O filme retrata as eleições de 2022 tentando fazer um painel o mais abrangente possível sobre todos os grupos envolvidos, sobre todos os microcosmos que compõem uma eleição brasileira. Ele observa o treinamento dos mesários, também a preparação das forças de segurança, os militantes tanto de um lado quanto do outro, e documenta a reação dos eleitores tanto do Lula quanto do Bolsonaro durante as eleições e após os resultados. E aí vocês já sabem o que aconteceu depois das eleições, porque o filme parece que aborda o ano de 2022 inteiro, né? Desde o pré-eleição até o momento em que eles não aceitam o resultado, vão para os quartéis começar a pedir uma intervenção militar e depois fazem toda aquela quebradeira, tentam aquele golpe de Estado em Brasília, patrocinados por grandes empresários brasileiros e pelos quais eles estão pagando, indo pra cadeia agora. Inclusive o Jair com tornozeleira eletrônica. É triste que ele não esteja ainda na papuda, mas vai estar em breve. E ao contrário do que a Petra Costa faz nos filmes dela e fez recentemente em Apocalipse nos Trópicos, a Petra Costa tem uma abordagem de defesa de tese nos documentários dela, né? Ela tem uma tese, ela vai a partir dessa tese buscar elementos, buscar exemplos para confirmar o grande ponto que ela está tentando fazer, né? Para embasar os seus argumentos. Então, os filmes têm um discurso muito mais dissertativo. A Sandra Kogut, em No Céu da Pátria Nesse Instante, usa uma abordagem muito mais observacional, uma abordagem de pesquisa de campo. Então, ela não vai partir de ponto nenhum. A partida dela é: vou observar os grupos, diversos ecossistemas que convivem simultaneamente durante uma eleição, e a partir da observação desses grupos é que os grandes temas do filme, se tiver algum, vão aparecer. Essa também é uma abordagem diferente do documentário mais jornalístico, né, que vai fazer uma colcha de retalhos e que vai colocar, por exemplo, cabeças falantes de pessoas dando depoimentos, vai mostrar cenas de reportagens da televisão, vai trazer narrações também de documentários, de programas jornalísticos. Não, aqui o filme vai usar uma abordagem de cinema verdade, né, de cinema verité, mais ou menos, né, herdando o termo lá dos anos 60, quando os cineastas começaram a ter câmeras mais portáteis e, por causa disso, conseguiram começar a documentar o objeto dos seus documentários de dentro, né, partindo de uma observação mais discreta. E é isso que ela faz aqui. Esse tipo de documentário é muito comum hoje em dia, porque, né, dá pra fazer com celular, com câmeras muito leves, com muita facilidade. E uma crítica que esse filme vai receber, e que filmes desse tipo costumam receber, é que o filme não sabe direito sobre o que ele quer falar. Ou então que ele tá falando sobre muitas coisas e não escolhe um foco. Mas isso, como eu falei, é uma consequência da abordagem narrativa, estética do documentário, e eu nunca vou reclamar que o
filme adotou a técnica, que adotou a abordagem que a diretora quis. Outra crítica comum é que esse filme fala de coisas óbvias demais, mas como a gente vai falar do alto da nossa arrogância, que os assuntos que o filme estão discutindo são óbvios demais, se tem tanta gente ainda que discorda do óbvio? O óbvio, às vezes, também precisa ser dito, não é mesmo? Vou dar um exemplo. Mesmo depois do Apocalipse nos Trópicos, ainda tem gente discordando do comentário da Petra, falando que não, que os evangélicos não explicam a ascensão desse fascismo brasileiro, que é um absurdo falar em fascismo evangélico brasileiro. Esse aqui é mais um documentário que vai entrar nas igrejas evangélicas e mostrar de uma maneira muito aberta o discurso dos pastores, o discurso no púlpito, que é sim, e é óbvio que vai ter exceções, tá, gente? Mas eu tô falando, na maioria, um discurso maniqueísta, de bem contra o mal. Como eu falei anteriormente, de Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Colocando o Jair como o Messias e o Lula como uma figura demoníaca, né? E eu acho aterrador, assustador, que os evangélicos nunca tenham ficado absolutamente repugnados com as falas absolutamente psicóticas do Bolsonaro. Por exemplo, rindo, gargalhando, se babando todo ao imitar pessoas morrendo sem ar, enquanto morriam 5 mil pessoas de Covid no Brasil por dia, daquele jeito que ele tava fazendo piada. Mas não, o diabo é o Lula e o Jair é o Messias. Inclusive, gente, esse tipo de documentário tem também um valor de documento. Daqui a 10, 15, 20, 30, 40 anos, a filmografia que a gente conseguir produzir nessa época vai ser usada pra gente lembrar do que aconteceu, pra gente resgatar a nossa história, né? A gente vive num momento de pós-verdade, a gente vive num momento em que tudo parece que se resume a uma grande disputa retórica, parece que a realidade não existe mais, mas o registro direto, o registro sem interrupções, que é o que a Sandra Kogut faz, ao contrário da Petra, coloca o filme nesse lugar de registro histórico, coloca o filme nesse lugar de documento histórico. Inclusive, o filme não vai mais longe, o Brasil é esse país absolutamente insano e insalubre. O filme chega a documentar o início das manifestações golpistas, como eu falei anteriormente, pelas quais tantos bolsonaristas estão presos, inclusive o Jair. Então, por mais que o filme termine num tom de alegria, de comemoração, porque aquele momento, né, da virada no segundo turno de 2022 foi um dos momentos de maior alívio da história, né? Pelo menos da minha vida, que eu consigo me lembrar quando a gente percebeu que o pesadelo tinha chegado ao fim. Eu acho que é importante registrar isso também, mas o filme termina de forma agridoce, porque ele mostra que toda aquela disputa extremamente violenta de 2022, que não tem nada de polarizada, é a violência contra as vítimas da violência, né? É a arma que atira e o corpo que recebe a bala, né? Não dá pra dizer que isso é polarização, né? Bolsonaristas matando lulistas e nenhum lulista matando bolsonarista. Isso não é polarização de forma nenhuma, isso é política de morte, política de extermínio. Mas mesmo assim tem esse tom agridoce e o filme termina, pelo menos lançando assim um tema que é um tema muito mais importante hoje, que é discutir o fato de que essas pessoas cometeram crime sim e não são só velhinhos inocentes que estavam lá sem saber o que estavam fazendo, o que é o discurso também que os alemães usavam no final da Segunda Guerra Mundial. Ah, eu não sabia o que estava acontecendo, eu estava só apertando os botões, quem decidiu não fui eu, dane-se, eu acho que quem apertou os botões e quem te mandou apertar os botões tem que ser presos, todos eles. As penas podem variar, mas todos têm que ser presos por tentar um golpe militar. Inclusive, eu acho muito divertido que o Bolsonaro tenha passado a vida inteira defendendo a ditadura militar brasileira, tenha votado a favor do impeachment da Dilma, defendendo o torturador dela, homenageando um cara que enfiava ratos dentro da vagina das mulheres para torturá-las, né, para que elas fossem devoradas por dentro. Esse é o ídolo do mito dessas pessoas. Eu também me admiro que essas pessoas sempre tenham levado faixas, cartazes pedindo intervenção militar. Tem centenas de vídeos, milhares de vídeos dessas pessoas em 2022 e 2023 acampando na frente dos quartéis e pedindo isso, nos salvem Forças Armadas e coisas do tipo, e agora eles estejam dizendo que não, que o fato do Bolsonaro ser preso é que é uma ditadura. Calma, vocês gostam de ditadura, defenderam a vida inteira, mas a ditadura é agora, quando vocês são presos? Por tentar golpe? Não faz nenhum sentido. Acredito sim que é um filme difícil de encontrar corações pra conquistar, porque é um filme que fala pra convertidos. Acho muito difícil que pessoas bolsonaristas, como esses caras
que são inclusive documentados aqui nesse filme, vejam o filme e se enxerguem no espelho, né, e falem: caralho, eu sou essa pessoa, eu sou esse bostão, e mudem de lado. Mas eu acho que o filme funciona como documento histórico, mesmo não tendo uma tese muito bem desenvolvida, como eu falei anteriormente. Ele faz esse exercício observacional que também tem o seu valor. Eu quero saber de vocês, se vocês vão assistir ao filme, se assistirem, quero saber se gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho em sempre, para sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui. E se vocês gostam do canal, se vocês querem receber conteúdo exclusivo toda semana e ajudar o canal a se financiar, considerem se tornar membros, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!